aqui com mais um Pódio Mais da Uniguaçu e hoje convidados especiais, professor Luiz e o professor Rodrigo Tinini, para conversarmos um pouquinho sobre nutrição animal de alta performance. Vamos lá então? Tinini, já que a gente está falando de nutrição aí, qual que é o objetivo principal de uma boa nutrição? Maiara e Luiz, novamente, né? Vamos conversar um pouquinho aí do assunto que a gente gosta, que é nutrição, né? Na verdade, sim, Maiara, a nutrição ela é a base, né? Para qualquer produção animal, a nutrição ela é a base para isso, né? E quando a gente fala em alta performance, né? Vocês devem estar perguntando o que o Tinini vai falar de vaca em alta performance, né? É que, na verdade, assim, né? Diferentemente do tema que o Luiz vai abordar, que é o cavalo atleta, né? A vaca de leite, tu imagina um animal que produz 40, 50 quilos de leite por dia, né? Isso é um animal que a gente tem que ter alta performance produtiva. É um animal que tem que ter uma resposta, tem que ter uma nutrição para isso. Eu não consigo produzir só isso com genética. Além da genética, tem que ter nutrição, sanidade, né? E a nutrição é a base para eu garantir que esse animal vá produzir muito. Então, quando eu falo muito, realmente é um volume de leite grande, né? Se pensar em 40 aí, a recordista, a vaca que produziu mais leite no mundo, não sei se vocês sabem qual que é, a Marília Five Teatro, ela produziu 137 quilos de leite em 3 ordenhas no município de Areias em 2019. Ela tem nome e sobrenome. Nome e sobrenome, é uma genética, né? E ela bateu um recorde que durava mais de 30 anos. Então, ela é recordista mundial e brasileira, né? E muita gente acha que é holandesa, que é a principal raça. Ela não é holandesa, ela é Gir-Holanda, que é o cruzamento do Gir leiteiro com a holandesa. Então, ela é um destaque da categoria dela e acho que vai ser difícil alguém bater o recorde dela. Ela bateu o recorde que era uma vaca conhecida como Ubre Blanca, que era uma vaca cubana, se não me engano foi nos anos 80 ou 70, que tinha produzido um pouquinho mais e tinha perdurado esse recorde até hoje, né? E essa vaca aí veio em 2019 numa competição leiteira e bateu o recorde que eu acho que vai ser difícil de ultrapassar. Brasileiro. Foi no interior de São Paulo, acho que é município de Areias, uma cidade ali no interior de São Paulo. Foi lá numa feira de exposição, recordista. E falando de nutrição, a silagem ela é utilizada ainda? É muito. A silagem ela é um dos alimentos mais baratos que a gente tem na propriedade leiteira hoje, né? Ela é um alimento que pode ser produzido desde a matéria-prima, né? Preparado, conservado e depois armazenado na própria propriedade. Isso torna ela mais barato, né? Então ela é muito utilizada por ser uma principal fonte de volumoso hoje na alimentação dos bovinos leiteiros, né? A gente tem uma diferença, volumoso e concentrado. Volumoso é todo aquele alimento que tem uma alta quantidade de fibra, né? Silagem, feno, pré-secado, pastagem, esses são os volumosos. Os concentrados são os concentrados proteicos ou concentrados energéticos, né? Que daí na sua composição, milho e farelo de soja são os principais, junto com os minerais, aditivos e por aí vai. E a silagem de milho, ela é o mais barato e o mais produzido e consumido pelos animais, né? Então é uma realidade hoje da propriedade leiteira e é uma tecla que a gente pega em cima, porque se ela é o mais produzido, o mais utilizado, concordo comigo, tem que ser o mais bem preparado, então ela tem que ser mais bem preparada a propriedade, né? E aí tem também o manejo de produção de silagem, né? A gente tem que respeitar todo o processo. Muita gente me pergunta, eu tenho a propriedade leiteira lá, tenho silagem de 5 dias, que eu cortei o milho, coloquei no silo, ensilei, 5 dias. É silagem? Não, silagem é quando passou pelo processo fermentativo, conservou, depois de 20 dias eu abri o silo, está lá a estabilidade anaeróbia 100%, posso deixar meu silo lona fechada, lona aberta, que não vai apodrecer ali enquanto eu vou fornecendo para meus animais, né, a parte da frente do silo, que daí não tem problema. Isso é a qualidade de silagem. E o cheiro também, né? Acredito que o Luiz aí visitou muitas propriedades também, Maiara, deve ter conhecido o interior aí. Tem propriedade que você passa, né? De longe você sente, nossa, cheiro de silagem. Cheiro de silagem. O que é para você o cheiro de silagem? Cheiro de mato azedo. Cheiro de vinagre? Cheiro de tudo junto, né? Aquela coisa que você pega e fica na mão impregnado, né? Não sai feita errado, né? Essa é a silagem feita errada.
Porque para mim, silagem boa é silagem doce, né? Que você sente o cheiro de longe, aquele cheiro mais agradável, né? Que quando você coloca a mão ali, não fica cheiro, né? Então, isso é silagem de boa qualidade. Eu só via de ruim, na minha vida inteira eu só via de ruim qualidade. Nem sabia que existia boa e ruim. Tem a silagem feita de forma correta, que daí é feita a fermentação de forma correta, né? O produtor cortou o milho na idade certa, ele esperou o período de fermentação ali, os 21 dias, abriu o silo na idade certa. Então, tudo isso leva à qualidade de silagem, né? E é o que eu brinco, né? O que é o cheiro? Tem gente que na cabeça é o cheiro. É silagem quente. Silagem quente não é silagem de qualidade. A silagem não pode esquentar. Se ela está esquentando, ela está fermentando ainda, né? Então, são vários pontos que a gente leva em consideração somente no principal alimento produzido, que é fornecido para a vaca leiteira. E o que acontece se ela é feita de uma forma incorreta e dado para o animal? Não, é que assim, né? Eu vou ter que fornecer alguma coisa, né? Mas aí se eu tenho uma silagem de baixa qualidade, não que é feita errado, mas de baixa qualidade, as suas propriedades nutricionais vão estar reduzidas, né? Porque quando eu tenho ali no silo, eu tenho o consumo da minha proteína, dos meus nutrientes ali dentro, né? Quando eu tenho uma fermentação de forma errada, uma fermentação acética causada principalmente pela fermentação dos clostrídios, eu reduzo essa minha qualidade. Eu reduzo energia, eu reduzo proteína. Que daí quando eu vou falar em exigência nutricional, todas são importantes, mas as duas primeiras que eu bato na tecla é proteína e energia. Então eu reduzo a minha qualidade nutricional. E também assim, né? Tenho certeza que vocês, produtor aí, já viu fungo na silagem, né? Aquela partezinha branca ou a silagem preta. Tem uns até que vê rosa já, né? Que aparece ela rosadinha. O que é aquilo? Fungo é presença de micotoxina. Quando eu tenho a silagem rosa ali, já é um indicativo que eu tenho micotoxina na minha silagem. E a micotoxina ela é um fator antinutricional. Ela pode causar aborto nos animais, ela pode reduzir consumo, uma série de coisas ali que pode acontecer. E é justamente quando eu tenho uma silagem de baixa qualidade, eu posso ter a presença de micotoxina, né? Então, são uma série de fatores, né, que podem ocorrer. Ah, mas o produtor não vai fornecer? Porque às vezes ela está com cheiro de azedo, mas ela não está com mofo. Bom, é o que tem. Então, ele vai ter que fornecer e vai ter que corrigir nos outros manejos para evitar a perda. Mas quando a gente fala em alta performance, né, vaca de 40, 50 quilos, a gente tem que pensar em outras realidades, né? Realidade americana, realidade de sistemas produtivos aqui extremamente intensivos na nossa região, sistema de Castro, ali a região de Castro, né? Que são propriedades que você vê ali, o silo tem quase 15 metros de altura. Então, são silos extremamente grandes. E aí o produtor não pode errar, né? Porque imagina num silo que tem um volume grande de silagem, você fazer uma silagem de péssima qualidade. Quase ele 6 meses está usando uma silagem ruim, né? E aí eu vou ter uma resposta ruim para o meu animal. Então, a silagem é a base, né? Eu tenho que cuidar da alimentação, né? É o que a gente vai falar aqui hoje. É alimentação. E tem que falar as verdades da silagem, né? Que muitas vezes acontece. Então, se ela está quente... Significa que ela está fermentando ainda, né? Antigamente tinha a impressão de, tirei a silagem aqui, ela está quente ainda. Opa, a silagem é boa, ainda mais no inverno, né? Não é. Ela tem que estar na temperatura que a gente chama de ambiente, 25 graus, né? Ela não pode estar com uma temperatura alta. Coisa errada. Não, e assim, Mayara, é um teste que muitas vezes a gente faz, né? Até o produtor pode fazer em casa, né? Tem ali o painel do silo, a silagem tem aquele formato arredondado. Tira uma temperatura do meio, da base e da parte de cima. A parte de cima normalmente é a parte que foi menos compactada, né? Pelo volume que se tem ali. A de cima sempre vai estar mais quente do que o meio, né? Então pode estar 37. Eu já vi silagem com 50 graus, né? Em algumas coletas que a gente fazia, né? Até nas aulas eu mostro fotos para os alunos ali. Na verdade, é uma parede de cogumelo assim, formada, né? E o que me assusta daquela imagem é que foi metade do silo usado. Então, é o que tem umas realidades ali, umas propriedades que a gente encontra que às vezes as pessoas desconhecem, né? A forma correta de se fazer. E aí os municípios têm programa hoje, né? Vou dar um exemplo aqui, São Miguel do Iguaçu tem um programa de silagem, né? Então, fornece maquinário para o produtor. Então, é uma forma de você começar um melhoramento na propriedade, uma inserção de tecnologia, né? Sim. Silagem é tecnologia. Mas é uma coisa antiga. Sim, mas é uma tecnologia que cada vez mais a gente vem trabalhando, né? Por exemplo, inoculante na silagem, que ajuda na fermentação. É uma tecnologia que a gente tem hoje. Que coloca na hora da preparação, é isso? Coloca na hora da preparação, porque assim, o que é a silagem, né? Ela é o milho cortado, silagem de milho. Na verdade, toda silagem é o mesmo processo de produção. É o alimento triturado, que ele vai ser produzido a partir da fermentação.
Essa fermentação ela ocorre por bactérias láticas, que são bactérias que promovem a produção do ácido lático, que conservam a silagem. Como que conserva? Reduzindo a população de clostrídio, que deterioraria a silagem, e deixando o pH lá embaixo. Essa estabilidade do pH é essencial para o não aparecimento do clostrídio. E aí essa bactéria é o que faz isso. Quando eu trabalho com inoculante, com esse aditivo me estimula o aparecimento dessas bactérias láticas para ajudar na redução do pH da silagem, para eu ter uma estabilidade da silagem por muito mais tempo, né? Depois de aberta ou no processo ali dos 21 dias que eu estou produzindo a minha silagem. Nossa, eu ouvindo tudo isso, eu imagino quanta coisa errada que foi feito lá no sítio lá que eu sempre frequentei, na hora de pegar a silagem lá para poder dar para as vacas. Era uma silagem quente, porque era frio quando eu pegava, e eu sentia que ela era quente, e fedia pra caramba. Então, tava totalmente errada a silagem. Tem as características de ser uma silagem de baixa qualidade. Luiz, e vamos dar a silagem pro cavalo? O que acontece? E não dá certo, né? Uma das coisas que diferem também da nutrição dos ruminantes para os equinos é a questão de silagem, né? O cavalo, ele é um monogástrico, disseco funcional, e aí a digestão é dividida em pré-secal e pós-secal. Se a gente introduzir uma silagem na dieta desse animal, vai dar ruim, né? Por ser um produto fermentado, altos teores também aí de nutricionais, o que pode levar a quadros de laminite em equinos, não só também a síndrome cólica, né? Que seria o problema do trato gastrointestinal. Mas por ela ser um produto já fermentado, ela vai propiciar o desenvolvimento de síndromes cólicas nesse cavalo, principalmente gástrica, tá? Se for no intestinal, a gente vai ter formação de gás e aí corremos risco aí de deslocamento ou torções intestinais. Então, o que é essa doença que você falou? Laminite. Laminite. Ela é uma patologia muito frequente nos animais, tá? Ela pode ter diversos fatores, também ela é uma síndrome, e um deles é nutricional, né? Alto teor de carboidrato ou endotoxinas, existem vários fatores aí que podem desenvolver uma laminite, e o uso de silagem pode ser um deles. E o que o produtor ele pode fazer, por exemplo, para poder dar para o cavalo, se não for a silagem? Existe alguma coisa que ele possa fazer? Existe. Quando a gente está falando de volumoso, a gente preconiza feno, né? Feno, seja ele de alfafa, Tifton, Coast Cross, existe uma gama aí de variedades de feno, tá? E a gente preconiza sempre trabalhar com volumoso em feno ou o próprio capim verde. Tinini, quanto tempo depois que o bezerro ele nasce, com quanto tempo depois que ele começa a se alimentar, por exemplo, da silagem? Na verdade, assim, o bezerro, quando ele nasce, ele é um pré-ruminante, né? Apesar dele ter o rumen ali, o rumen dele não é funcional. Eu tenho que trabalhar para essa funcionalidade. O que seria essa funcionalidade? Fazer com que o rumen faça sua função fisiológica, que é fermentar e absorver os ácidos graxos voláteis produzidos a partir da alimentação. Muita gente acha que, por ele ser o ruminante, eu tenho que começar a fornecer o feno, né? Não, eu tenho que começar a fornecer a ração. A ração dos primeiros dias de vida, ali na fase inicial, vai estimular essa fermentação do ácido propiônico, e aí tem a produção do gás, né, de forma geral, ali do ácido graxo no rumen, e aí estimula o surgimento das papilas ruminais. O que é as papilas ruminais, né? As papilas ruminais é como se fosse parte do rumen ali que faz absorção. O rumen ele é glandular, ele não produz nada, ele só absorve. E para ele absorver, ele tem que ter esse surgimento dessas papilas ruminais. Essas papilas vão fazer a absorção do ácido graxo produzido a partir da alimentação. Por isso, eu inicio com a ração e o leite, né? Na verdade, o leite ele não cai no rumen na fase inicial. O rumen ele cai no abomaso. O abomaso é como se fosse o estômago verdadeiro do animal ali em toda a vida, né? É a menor porção quando o animal é adulto, e na fase inicial ele é a maior porção, porque ele tem que fazer a absorção do leite. E aí uma coisa que o animal faz naturalmente, né? Não é um órgão que aparece e depois some, mas sim nada mais é do que um desdobramento do próprio esôfago quando ele chega ali na parede no retículo e no rumen, é o surgimento da goteira esofágica. A goteira esofágica é um alongamento do esôfago que leva a dieta líquida até o abomaso para ela não cair no rumen, para o leite não fermentar. Então ele consegue fazer essa separação da dieta líquida e da dieta sólida nos primeiros dias.
Esse é o ponto-chave, né? Mas vamos lá, quando que eu vou inserir o volumoso? Eu tenho como orientação a inserção do volumoso lá no final do desmame. Para quê? Para que o animal possa ingerir bastante leite para o crescimento e que o rumen dele esteja funcionando. O que é isso funcionando? Quando cai o feno ali dentro, ele vai ser fermentado e vai ser absorvido os produtos da fermentação, esses ácidos graxos. Volumoso produz acetato e ração produz propionato. Isso é o base ali dessa fisiologia da digestão do rumen. E a silagem, ela só vai ser colocada depois que o animal está ingerindo, depois do desmame, quando o animal está ingerindo bastante volumoso, que seria o feno, que o rumen dele é adaptado para aquela fermentação. Porque assim, não é que vai acontecer igual o Luiz falou nos cavalos, né? Mas pode ser que a silagem caia e ela não vai ser 100% aproveitada. Então, eu tenho que otimizar a minha alimentação pós-desmame, para daí sim, depois de alguns dias, entrar com a silagem. E vou gradativo, né? Ração, feno e silagem em proporções parecidas. Depois eu vou gradativamente aumentando a proporção de silagem para o meu animal, né? O ideal, assim, Tinini, é só feno e silagem? Não. O ideal que o produtor tem em sua propriedade, pelo menos umas 3, 4 fontes de volumoso para fornecer para aquele animal. Isso é uma gestão de propriedade, né? Mas hoje não. Hoje você vai na propriedade, é feno, silagem e ração à base, né? Mas seria basicamente isso, né? Pro bezerro. Voltando a essa parte do pré-ruminante, né? Isso é interessante, que até as 3 primeiras semanas de vida, praticamente, o rumen não funciona muito bem, a gente considera ele como pré-ruminante. E depois o rumen vai tomando a proporção maior e se torna o maior órgão do trato digestório do ruminante do bovino, né? Isso é fisiologia do trato digestório. Tá. Nós estamos falando aqui de rumen, né? Eu não sabia, eu acredito que muitas pessoas também não sabem, que por exemplo, a vaca e o boi, né, eles têm 4 estômagos. Tem 4 cavidades, né? São 4 cavidades. A gente chama de 4 estômagos, né? Isso. Então, quando você fala em rumen, é uma das partes? O rumen é a principal, né? Uma das partes. A principal. São 4 cavidades do trato digestório dos ruminantes, né? Rumen, retículo, omaso e abomaso. Cada um com sua função. O principal delas é o rumen. O rumen é o ponto-chave ali. Quando eu vou trabalhar com nutrição, eu trabalho pensando ela no rumen, pensando lá no abomaso, com a alimentação que eu estou fazendo, né? Tanto é que eu tenho dietas que são chamadas de PNDR, proteína não degradável no rumen. A galera normalmente trabalha com proteína bypass, que daí é uma forma de eu não transformar a minha proteína ali no rumen, ela ser absorvida de uma forma mais pura pelo animal e ela é mais otimizada. Só que daí tem um custo que daí ela é um pouquinho mais caro, mas dá para fazer. Mas são essas 4 cavidades, né? Vou destacar aqui o rumen e o abomaso, porque assim, o retículo é importante, principalmente pela motilidade do rumen, né? O omaso para fazer a separação de partículas sólidas e maiores também, né? E cada um tem sua característica. Mas o rumen ele é glandular, rumen, retículo e omaso são aglandulares, não produzem nada. Quem vai produzir é o abomaso, que daí produzem as enzimas, o ácido clorídrico lá para digestão, mas ele é a menor porção. Vou fazer uma correlação para você entender, Mayara. O rumen, o aspecto dele, ele é conhecido como... Ele parece um cobertor. Por que ele parece um cobertor? Porque ele tem os pelos, né? Os pelos são as papilas. Esse é o aspecto do rumen. Só que pensa num cobertor que foi jogado água, ficou molhado e alguém passou uma tinta verde escura. Esse é o aspecto do rumen ativo, tá? Esse é o aspecto dele por causa do processo digestante. Ele tem uma cor bem escura. O retículo, ele parece um favo de mel. Ele tem aquela constituição parecida com um favo de mel. O omaso é conhecido como 60 folhas, porque ele é dividido em lâminas. E o abomaso é o estômago verdadeiro, que daí parece o estômago humano. Humano não, né? Mas parece mais um estômago de um suíno, só que ele é uma menor porção e ele produz... ele é glandular, ele produz esses ácidos para digestão. E qual dessas partes que o pessoal geralmente come? Depende que de como o pessoal conhece, né? Eu conheço por dobradinha. Eu aqui na faculdade eu vi como mondongo, né? Mondongo, A galera fala. Mas normalmente é a parte do rumen do retículo, né? Tanto é que um dia eu fui dar uma aula prática, fui no mercado comprar, aí eu pedi pro cara, falei, me dá o corte da dobradinha, né? Aí veio parte do retículo e parte do rumen. Falei, olha que sensacional, né? Agora eu posso explicar aqui tranquilo na aula, né? Mas ir no mercado já vem limpinho, né? Não é a cor que eu descrevi para você, tá, Maia? Ele vem branquinho, ele vem limpinho. E assim, é muito bom, né? Quem gosta aí sabe que é bom a dobradinha. Luiz,
E falando na parte dos cavalos, como que você consegue observar quando um cavalo, por exemplo, ele não está legal? Pela pelagem, como que faz esse tipo de análise no animal? Mas são diversos fatores, na verdade. A gente passa pela primeira inspeção visual, né, onde a gente vai quantificar a score de condição corporal desse animal, né? Então, a gente trabalha de 1 a 5, então a gente quantifica agrupamento muscular, mais lá na inspeção tática já, turgor de pele, mucosa, tempo de preenchimento capilar, diversos fatores aí para a gente ver as condições nutricionais desse cavalo. Além disso, também a gente analisa casco, linha de estresse de casco, ver se ele já teve algum histórico de alguma deficiência nutricional. E aí a gente começa, além do que? Da avaliação que a gente fez, inspeção visual e também tática, a gente vai precisar saber qual é a função desse animal. O que ele faz? Ele precisa de um manejo reprodutivo, ele é um animal atleta, ele é um animal de salto, ele é um animal de corrida, ele é um animal de longas distâncias, que é o cross country. Então, tudo demanda uma análise, uma anamnese total desse cavalo para a gente saber o que a gente vai precisar mexer como protocolo nutricional. E aí, Tini, nos bezerros? Na verdade, a gente avalia também o desenvolvimento dele, né? Se ele está principalmente ganhando peso, né? Vou trabalhar com produção. Então, claro que é importante olhar a pelagem, com toda certeza, né? Se o animal está com o pelo arrepiado ali, pode ser um indício de presença de parasitas, né? Então, a gente tem que trabalhar também essa visualização. Mas, assim, o que a gente tem que trabalhar primeiro é com dados. Dados dele é ganho de peso. Por exemplo, vamos pensar já no animal produtivo. É importante a parte visual, com toda certeza. Mas, primeiro, como que eu vou observar se meu animal está com um problema metabólico ou não? Primeiro, na ordenha de um dia, ela produziu 30 quilos. Na ordenha seguinte, 20. 20 quilos durante o dia, né? Opa, peraí, o que deu essa baixa de 10 quilos de leite, né? Uhum. Será que é um fator nutricional? Será que é um fator de estresse? O animal está repetindo o cio, que é a reprodução. O que está acontecendo com esse animal? Uma doença? É nutricional? Então, a gente tem que avaliar todos esses fatores, são dados produtivos do meu animal, né? É um pouquinho diferente do cavalo, né? Porque é importante visual, com toda certeza, mas a produção, no meu caso, é o que eu tenho uma resposta mais imediata, né? E aí que o produtor pode olhar do dia a dia, né? O produtor não vai ter um olho para saber se o animal está com um problema realmente externo, né? Mas se abaixa a produção já é um indicativo. Só que aí é o fato dele agir rápido, né? O que é esse agir rápido? É pegar o telefone e mandar uma mensagem para o Luiz, né? Para o médico veterinário e falar, tá acontecendo alguma coisa aqui na minha propriedade, vem olhar esse animal. Porque, querendo ou não, imagina tu reduzir 10 litros de leite por animal dia numa ordenha. Lá na tua conta no final do mês, esses 10 litros dia vai se transformar em 300. 300 faz toda a diferença na hora que eu vou receber a minha produção do leite. Luiz, e com relação ao cavalo, vamos falar aí de um animal de alta performance e um animal que vai correr, por exemplo. Como que a gente faz para poder ter esse cuidado com o animal? Ele precisa fazer exercício físico, ele precisa ter uma boa alimentação, existe um suplemento para animal? Eu vou dar um whey protein aí para animal, né? Como que funciona isso? E existe, realmente existe, tá? Para a gente lidar com o cavalo atleta, o manejo dele vem desde a base, a gente não constrói um campeão sem ter um bom alicerce. Então, desde cama, maravilha, cepilho, um coxo com uma boa água, sempre limpa, corrente. Então, realmente, a gente tem um trabalho nesse animal atleta. Ele tem condicionamento físico, ele não precisa... Ele é um animal de alta performance, não é porque ele é alta performance que ele vai jogar um jogo de futebol todo dia. Vamos pensar num atleta, um jogador. Então, a gente faz o quê? Condicionamento atlético. Então, esse cavalo ele vai para a pista, ele vai trabalhar 15, 20, 30 minutos em condicionamento. O rendimento de alta performance, ele vai para os dias de competição, tá? Porém, a gente vai preparando esse animal, deixando ele o quê? Hoje, na hipiatria, a gente só não quer tratar a lesão. A gente quer deixar o animal em condições favoráveis para exercer a função dele sem correr risco de lesionar. E o que é um cavalo atleta, Luiz? Quais atividades que envolve o ciclo do cavalo atleta? Hoje a gente chama de cavalo atleta todo o animal que é destinado ao esporte equestre, tá? Então, se a gente for falar de esporte equestre, aqui tem uma gama, isso é bem regional também, tá? Tem questão de laço comprido, team roping,
salto, adestramento, cross-country, CCE, tambor, baliza, por aí vai. Então tem como a gente falar de esporte equestre até amanhã. E cada cavalo tem a sua... Além do seu protocolo nutricional, a gente também tem lesões que são mais incidentes em diversos esportes, ou seja, animais de salto, maior impacto, então problemas articulares, animais de laço, sobrecarga de coluna, longismos dorsal, então toda a região da coluna, cavalos de tambor, ligamentos colaterais, navicular, então direciona muito as lesões e também direciona muito o que você precisa ter para esse animal. Um animal que precisa de explosão, a gente precisa trabalhar em ganho de maior energia. Alguns animais que a gente precisa realmente ganhar massa magra, a gente tem toda aquela musculatura, o qual a gente precisa preencher, aquela ossatura, o qual a gente precisa preencher com esses agrupamentos musculares. A gente entra com whey protein, com uma glutamina, com uma creatina, tudo visando o quê? Massa magra. A gente tem até protocolos hormonais, tá? Então a gente faz ou análogos de testosterona, ou a gente preconiza fazer IGH, tá? Então, existem animais que são animais atletas que ciclam anualmente. Então, além dos protocolos nutricionais, a gente tem protocolos hormonais, que a gente também pode estar utilizando nesses animais atletas. Hein, Luiz, tu falou que o cavalo não pode jogar duas atividades seguidas, né? A vaca de leite, eu tiro leite todo dia, 2 vezes no dia, né? Então, ela tem que ter uma exigência grande. Qual que é o intervalo, então, para um cavalo, vamos supor, um atleta do hipismo, chutando aí um esporte, né? Dele fazer uma prova e ter um intervalo para descansar para outra. Legal. O que acontece? Na verdade, a gente tem essas situações em que o animal salta uma prova, na outra semana ele já tem outra prova e depois ele vai fazendo o circuito de provas, tá? Mas geralmente o que acontece? Esse cavalo saltou sexta, sábado e domingo, ele vai descansar. Segunda, terça, na quarta ele vai ser recondicionado. O que é recondicionado? Ele não precisa ser montado, ele pode, hoje, igual eu estava falando para você, Mayara, tem a esteira aquática, tem o redondel elétrico, tem o corredor de salto. Então, eles têm diversos exercícios, a natação. Tá? Então, eles têm diversos exercícios para a gente condicionar esse animal para uma prova futura. Tá? Então, geralmente, esses cavalos que estão em ranking, que a gente fala, que não é um evento só, são diversos eventos durante o ano, eles têm geralmente 3, 4 dias de preparação para entrar novamente numa competição. Tem piscina de gelo também para os cavalos? Tem, e muito, Caraca. muito utilizado. Crioterapia é uma das principais tratamentos que a gente tem, tanto quanto em animais lesionados, quanto em prevenções. Tá? Então, a gente utiliza muito da crioterapia e também da hidroterapia. Então, quer dizer, muito parecido o cavalo, voltando aqui, né, Gente, é muito parecido com o ser humano. Porque ele vai ter uma nutrição adequada, ele vai fazer dieta, né? Ele vai ter que ter um dia a dia ali na academia, digamos assim. Exato. Isso sem falar, Mayara, das fisioterapias. Esses animais, eles têm fisioterapias que a gente chama recovery e reabilitação. Reabilitação é para tratar uma patologia. Já o recovery é para mim preparar esse animal atleta. Então, eles têm campo eletromagnético, laser terapia, infravermelho, liberação miofacial, isso semanal. Tá? Então, eles fazem 2 vezes na semana protocolos de recovery. Tá de brincadeira, né? É verdade. Esporte olímpico, né? Atleta olímpico. E você olha a pelagem daqueles animais, é muito melhor do que qualquer cabelo de mulher. Parece que eles fazem uma hidratação no pelo do animal, porque aquilo brilha de longe, né? Uma hidratação assim que... Nossa, é admirável de ficar olhando. Eu já vi cavalos assim que você olha assim e fala, cara, a hidratação que esse cavalo teve no pelo é melhor do que qualquer salão por aí. É muito zelo em cima do animal, realmente... E faz a diferença, né? Não tem como a gente falar ali, eu como veterinário, que eu estou ali dia a dia, você vê, eu chego só na macroscopia, eu olho para aquele cavalo, eu sei se ele é um cavalo bem cuidado ou não. Então, porque na pelagem você já percebe, né? Porque não é só a questão do banho que o cavalo tem, qual que é o tipo de shampoo e tal, isso vem de dentro para fora, né? Exatamente. No próprio olhar ali a gente já consegue... O animal, o equino, ele tem muita expressão facial, né? Tanto que a gente fala, como vocês leem as atitudes dos cavalos? Face, tá? Face.
cavalo com orelha para trás, cavalo com olhar murcho, com beiço caído. Eles são muito animais que têm muita expressão facial. Então, só de olhar para um cavalo, a gente que mexe com a epiatria já Luiz, sabe. e hoje tem um cavalo que é tipo assim, é o Messi do esporte ou não? Tem. Igual a Cada vaca. esporte tem o seu. Uhum. Cada modalidade aí tem o seu. Se a gente for falar hoje em tambor, aí a gente tem o Dash da Fame, que é um padrinhador muito bom. E isso é muito difere o que, Tinini? Não é porque você tem um alto valor genético que você vai colocar no chão bons produtos. Sim. Né? Então isso diferencia muito. Então a gente hoje, esse cavalo ele é super importante. Como que? Ele se comprovou pai, porém às vezes ele não foi um bom atleta. Né? Então o que a gente faz? Cruzamento. Então a gente vai trabalhando em cruzamentos tanto de mãe quanto pai, para aí a gente chegar nos produtos desejáveis. Então hoje tambor aí, o Brasil é o número 1, tá? É um esporte americano, né? O quarter horse ele vem dos Estados Unidos, porém hoje o tempo mais baixo do mundo é no Brasil. Né? Então a gente está no carro-chefe aí dos quartos de milhas com certeza. Hoje tem uma égua chamada Rolling the Fame, que é uma égua muito importante. O produto dela foi vendido a 1,4 milhão. Nesse final de semana, eu estava... O que ele quer dizer é o... Mas, detalhe, 50% da égua... É o cavalinho. 50% da égua, a égua tem só 2 anos. Né? Então, assim, a gente não sabe o que ela vai ser como atlética, mas ela tem o quê? Banco genético. Então, isso difere muito. No salto aí, cavalo europeu, se a gente for começar a brincar aí, vamos falar sobre 500 mil euros no mínimo, e por aí vai. Mas ele não é brasileiro, essa égua que você falou, ela não é brasileira. Ela é uma égua americana, aqua, porém ela mora no Brasil porque ela foi importada pelo Aras Opone já faz um tempo atrás. Vamos começar a criar uma aqui no hospital veterinário para bater o recorde. Vamos treinar. Bora. Ô, Tinini, na questão das vacas, por exemplo, porque ela não vai sair correndo por aí, é um animal que precisa produzir. Sim. Né? Igual a gente estava comentando aqui, como que é o nome da vaca? Marília? Teatro lá Da Marília, por exemplo, ela teve uma boa nutrição. Mas isso foi desde quando ela nasceu, lá nos primeiros dias, né? É o melhoramento genético, né? Como o Luiz falou, que a gente escolhe os melhores animais na bovinocultura de leite também. Eu vou escolher os melhores animais, né? Eu escolho o pai, escolho a mãe, transferência de embrião, coleta de sêmen, congelamento. Então, eu vou trabalhando nesse melhoramento, né? E é isso mesmo, né? É o que o Luiz falou. Às vezes a mãe é uma boa produtora, mas eu não sei se a filha vai ser. Por quê? Porque eu tenho que ver o cruzamento que ela fez com o sêmen que ela foi cruzada, o manejo que ela é feita. Não adianta nada eu ir lá para Castro, numa feira de exposição, lá no Agroleite, tem lá a filha dessa vaca aí sendo vendida, com cruzamento com um touro de alto padrão genético, para trazer aqui para a nossa região, colocar ela no meio do pasto, calor de 40 graus, ela tem que andar 1 quilômetro para tomar água, pasto de péssima qualidade e a ração que não supre as necessidades dela. Ela não vai produzir a mesma coisa, né? Então, uma genética sem manejo, né? Exatamente. Não é funcional. Manejo, sanidade também, né, Luiz? Acho que sanidade é uma das trabalham juntas, né? E a genética hoje ela é principal. E a genética é engraçado que é assim, né? Por exemplo, você não precisa importar o animal. Você importa a genética dele, né? Você traz de Curitiba, traz para cá, num carro, por exemplo, com congelamento ideal, você traz aqui para a região, né? Então a genética é bacana isso. E só que a gente perde muito, né, Luiz, os equinos e bovinos no tempo de resposta que a gente tem no melhoramento genético. Hoje, para eu ter uma resposta, eu até trouxe um teste aqui A2, depois eu vou explicar um pouquinho, que é para identificar qual que é o gene A2, né? Cruzando com o animal que é A2 positivo, cruzando com o touro, eu só vou ter lá na geração, na neta dele, a resposta que eu tenho 100% de certeza. E pensando que a primeira lactação é com 24 meses, vamos colocando 2 anos. Eu vou ter 6 anos ou 4 anos para ter uma resposta de melhoramento genético na minha propriedade. Daí eu dou razão para o frango e para o suíno, né? O ciclo curto ali, os caras... É claro que os caras vão evoluir em um ano, né? Muito mais do que nós, né? Mas esse trabalho genético é muito antigo, né? Tem épocas aí que a galera estudava muito, né? Até épocas antiéticas, né, Luiz? A gente tem uma época obscura aí da produção animal, que hoje o Comitê de Ética jamais aprovaria isso, né? Mas a genética ela vem evoluindo, né? Só que a gente demora um pouquinho mais pelo tempo que a gente tem nos animais de grande produção. Mas ela evolui, né? A gente tem essa evolução com toda certeza.
comentando aqui sobre animais de alta performance, que corre e tal, cavalo, né? Você sabe se existe algum tipo de lei, por exemplo, para as pessoas que utilizam ainda o cavalo em carroça, né? Que o animal ele é maltratado. Existe alguma lei que você pode estar denunciando? Porque eu vi muito isso numa região de Santa Catarina, Balneário Rui do Silva, mais especificadamente. É uma região que você vê muito cavalo. Eu digo que é maltratado, porque como você falou, você conhece o cavalo olhando na face dele, né? E só de olhar você vê que é um cavalo que está triste, que é um cavalo desnutrido, muitas vezes machucado, porque utiliza-se o relho para poder dar no cavalo ali. E a alimentação é assim, achei um terreno com pasto, vou lá e vou deixar o cavalo e ele vai crescer daquela forma ali, não preciso de nutrição, o que é isso, nem sabe o que é. E o cavalo cresce dessa forma, sendo maltratado, e eu fico pensando, existe uma lei que pune esse tipo de comportamento? Vamos lá. Isso existe sim uma lei, porém ela não é uma lei federal, tá? Ela é uma lei estadual, ou seja, não são todos os locais que possuem essa proibição do uso animal para carga, né? Porque assim, se a gente for pensar nos primórdios lá, o cavalo, a gente tinha até os animais que são chamados de tração, ou seja, animais que puxavam trens para a guerra, que puxavam todo o armamento, o que for, né? Então, a gente também teve essa função de tração, porém hoje é considerado maus tratos, tá? Não em território nacional, mas sim em alguns estados. Tá? A gente tem alguns projetos também, projetos carroceiros, o qual a gente visa preconizar, dar uma atenção nesses animais, porque são animais que não têm nem profilaxia vacinal. Tá? Então, são animais que a gente tem que lembrar que os equinos têm algumas zoonoses, que a gente precisa se atentar para isso. E aí existem esses projetos, o qual a gente tenta dar uma atenção para esses animais. Tá? Um animal carroceiro é igual você falou, ele vai ser amarrado num terreno baldio, ele vai comer o que ele tem, ele vai comer, se tiver planta tóxica no meio, ele pode ingerir uma planta tóxica, se ele tiver água, levantamos a mão para o céu para agradecer, porque é raríssimo ele estar com água, e corda e cavalo não combina. Tá? Corda e cavalo é propensão à lesão. O cavalo ele se enrola na própria corda. A gente tem que lembrar que distalmente os cavalos não têm agrupamento muscular, ou seja, do carpo e do jarrete para baixo é só osso, tendão, ligamento e articulação. Então, ali é problema. Por isso que a gente tem tanto problema ortopédico em equino. Então, o cavalo de tração em si não é só o problema de estar puxando um peso excessivo, mas sim no manejo que esse cavalo tem. Porque é um cavalo de pouca valor agregado. Então, para ele, um vermífugo, uma vacina, às vezes não é rentável. Né? Ele prefere deixar o animal sem do que ele vir e fazer um cuidado com esse animal. Mas a questão de lei, não temos uma lei federal, é sim estadual. Então, você pode ver que em alguns lugares... Não sei se vocês conhecem Caraíva, mas é um lugar na Bahia, o qual não pode carro. Tá? Dentro desse lugar não pode entrar carro, é só transporte por carroça. Que eles chamam de... Eu esqueci, até atrás da carroça tem alguma brincadeirinha como se fosse de Uber, sabe? Uber mula, vamos supor. É um lugar onde só pode se transitar com equinos. Tá? Então, isso difere de estado para estado. Não sabia disso. Coitado dos cavalos. Porque com certeza essas pessoas que têm, não têm esse cuidado todo que nem a gente estava conversando aqui, né? Não, mas é que é cultural, né? É cultural, mas assim, eu vou ser sincero que eu já fui atender grandes produtores, né, na verdade grandes aras, e já fui atender carroceiros no Espírito Santo, quando eu morava no Espírito Santo. E já peguei melhores pagadores, melhores proprietários de animais carroceiros do que grandes produtores. E um animal que é carroceiro, ele pode virar um atleta? Olha que legal essa sua pergunta. Eu trabalho também em Ciudad del Este, no Paraguai. E a gente tem lá 4 cavalos, o qual a gente retirou de carroça por dó. E aí vamos levar para a hípica, tá? E aí lá hoje eles estão saltando e são cavalos melhores aí que talvez cavalos de raça. Então, na verdade, a gente não tem um padrão racial. A gente tem o quê? Esse cavalo ele tem o quê? Mais propensão, ele tem mais aptidão para esporte tal.
mas não que o indivíduo X não possa exercer o outro esporte que um cavalo da raça predisposta àquilo vai fazer. Tá? Então, sim, um cavalo sem raça definida, um cavalo que é um cavalo de tração, pode vir a virar um atleta, sim. Quer dizer, a mesma coisa que uma pessoa também, né? Exatamente. Então, uma pessoa totalmente despreparada, tipo, eu vou lá, vou começar a fazer academia e posso virar uma bodybuilder. Com certeza. Treinamento, né? Treinamento, uma alimentação adequada, Exatamente. né? E essa questão que você comentou comigo antes, que eu também achei legal, que o cavalo ele tem um sapato todo mês. Todo mês. Como que isso acontece? Então, quando a gente começa a falar do atleta, envolve muita coisa, né? Então, o cavalo, ele troca de ferragem de 30 a 40 dias. Ou seja, ele precisa ser casqueado e ferrado de 30 a 40 dias, porque é igual a nossa unha. Tá? Ele continua com a expansão e com o crescimento. Então, a gente precisa balancear e alinhar esse animal, né? Como se fosse um carro. Então, se ele passou dos 30 dias, ele já vai ter desvios de aprumo, desvios de eixo podofalângico, o que vão atrapalhar ele a exercer na alta performance o que ele é proposto. Então, a gente precisa ferrar e casquear esse animal de 30 em 30 dias. E detalhe, Mayara, às vezes são ferraduras ortopédicas. Tá? Então, às vezes eu preciso usar uma spider bar, uma street bar, ou uma ferradura talonada com 3 milímetros, com 5 milímetros, ou uma sola, uma palmilha anti-impacto. Então, tem muita coisa para a gente trabalhar. Palmilha anti-impacto. Tá? Então, a gente tem muita coisa para questão de cavalo atleta. Tinine do céu, esses cavalos aí vivem bem, hein? Estão no céu. Estão no céu, ô Tinine. E com relação às vacas? Né? Porque eu vejo, você falou ali que chega aqui no Brasil com sol de 30, 40 graus. Cara, o que eu mais vejo são vacas e bois em pastos aí no solão rachando. É muito difícil, assim, o animal expressar o potencial genético em condições de estresse, né? Então, o calor é uma condição de estresse, o frio é uma condição de estresse. Então, esse sistema de produção de alto padrão, alta produção, né, alto exercício, tem que ser feito em sistemas fechados, né? Então, aí eu parto hoje, o mais moderno é o compost barn e os freestyles da vida aí, que é um ambiente totalmente fechado, né? O animal fica ali quase 24 horas do dia, o tempo inteiro trancado, mas com condições ideais, né? Então, eu tenho alimentação ali no coxo, eu tenho água disponível de qualidade e de quantidade, eu tenho condições térmicas que vão deixar o animal ali tranquilo. Então, isso é muito importante. Recentemente, eu estive ali na Star Milk, aqui em Céu Azul, que eu vejo como modelo de produção de animais de alta performance, pelas médias que eles têm e pelo volume que ele tem. Um lugar que você vai que tem mais de 500 vacas de lactação, para mim já é um volume extremamente alto, né? E a gente foi em setembro, se eu não estou enganado, era uma época que estava esquentando, né? Ali fora, 28 graus, você entrava dentro do barracão das vacas, caía para 24, 25 graus. Então já era uma condição que a vaca holandesa expressa o maior potencial dela em climas mais amenos, né? Então você consegue abaixar. Tinha ar-condicionado? Não tinha ar-condicionado. Era o clima ali dentro dos exaustores, né? O controle de temperatura através do exaustor. Então tudo isso a gente consegue controlar melhor a temperatura. Vou tirar uma vaca dessa condição e vou levar lá pro meio do pasto. Vai produzir igual? Não vai. Então a gente tem que cuidar disso, né? Então isso... bem-estar, ele é fundamental para a produção, né? O animal em estresse não produz. O animal em estresse produz muito cortisol e atrapalha na produção, na reprodução. Então, animais estressados não produzem. Não é só o sol, né? A gente vê aí propriedade leiteira que os caras gritam e batem no animal, né? Isso hoje não é mais realidade, né? Isso hoje o animal, a gente sabe que o animal não pode ser tratado dessa forma. Ambiente calmo, com tranquilidade na hora da ordenha, música de preferência. Eu vi uma sala de ordenha que tinha música clássica. Sabe o que eu brinco? Que na nossa região, pelo horário que é feita a ordenha, né, que normalmente é 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e final da tarde, elas gostam daquele programa policial, sabe? Que é o horário que passa, né, nas rádios AMs aqui da região, né? Sim. Aquele programa de notícias. Falo que aqui a gente é acostumado com isso, né? Mas tem estudos que apontam que a música também no ambiente desestressa os animais, né? Recentemente estava lendo um estudo sobre luminosidade, estudos com luminosidade dentro do galpão de instalação. Quanto mais lumens, que é quanto a luz produz, também tem a tendência a aumentar a produção no manejo bem feito. Então, olha quanta coisa a gente tem, né?
E a nutrição, né? Hoje a gente tem, recentemente saiu o livro de nutrição de ruminantes, né? O NRC 2021, também conhecido como NACEM, que delimitou novos parâmetros. Então, o último que tinha saído tinha sido em 2001. 30 anos de atraso que a gente estava na nutrição animal, né? E aí ele colocou na nutrição aminoácidos, que era uma coisa que no Brasil a gente não costumava ter trabalho, níveis de aminoácidos para vacas leiteiras, que é a mesma coisa de trabalhar com calcular dieta para aves e suínos, que eu trabalho lá com limites de aminoácidos também na vaca leiteira. Limites de amido na dieta, que é fundamental, limite de proteína não degradável no rumen, degradável no rumen. Vários fatores ali, vários dados importantes para a gente aumentar ainda mais a nossa produção, né? Então, são dados que a gente tem hoje traduzido aqui para o Brasil, que o produtor consegue trabalhar tranquilamente com o auxílio do nutricionista, né? Então, isso é bem bacana também, né? Então, a nutrição aí, não consigo comparar com o cavalo atleta, né? Mas a vaca de leite também eu falo que é a estrela da propriedade, né? Com certeza. E são sistemas diferentes, né? O Luiz está falando de cavalo atleta, vou chutar aí um número, vamos supor que tem 20 por aras, né? Então, você manejar 20 animais é diferente de você manejar 100. A atenção para 100 animais é diferente da atenção para 20 animais, né? Então, isso é um principal ponto. Mas pensando em questão produtiva, eu acho que a gente tem aí duas classes de animais que tem que responder rápido para as ações que são feitas, né? E tem os seus limites. Não vou colocar uma vaca para correr, para pular um obstáculo, né? Mas eu vou colocar ela todo dia ali na sala da ordenha com uma pressão para estimular a ordenha e ela tem que me dar resposta produtiva. Eu tenho um cunhado meu que ele mora lá em Nova Zelândia e ele tem uma criação assim imensa de vacas leiteiras. E ele sempre manda para nós videozinhos, né, das vacas escutando uma música. Eu achava aquilo incrível. E ele falou bem assim, não pode ser qualquer música. Porque se for, por exemplo, não vou colocar uma metálica para a vaca escutar. Né? Tem que ser uma música calma. Então, igual você falou, né? Colocar lá um sonzinho de piano, bem tranquilo. Cara, a Nova Zelândia, eu tô falando aqui de sistemas de galpão, né? Aí vem a Nova Zelândia e me contradiz, né? Porque a Nova Zelândia hoje, a produção dela passa, não sei como está o número exato hoje, né? Mas eu tinha um dado um pouquinho mais antigo aí que 90% do leite produzido para o país era a pasto. Então, um país aí que está ocupando, está entre os 10 maiores produtores de leite do mundo, você vê que tem uma resposta boa do pasto, né? Então, é um ramo de trabalho, né? Então, como seu parente aí colocou, a música clássica acalma o animal realmente, né? E como que eu vejo, por exemplo, no cavalo, como é que eu verifico que o cavalo está estressado? Igual eu falei, é muito questão de expressão, né? O cavalo demonstra se ele está feliz ou não. Tanto com a face, com a questão de membro, né? Ele levanta muito membro, bate, a gente chama de manotaço, ou ele responde com coice. E a gente também tem diversas formas de mexer com o temperamento do animal. Como é um animal atleta, ele precisa ser montado e muitas vezes a gente tem animais muito temperamentais. Tá? Então a gente trabalha com aromaterapia, com máscaras, tem umas máscaras anti-estresse, a gente também trabalha com muito fitoterápico, passiflora, yucca, um monte de coisa aí pra gente trabalhar na questão de temperamento animal também. Então a vaca, ela para de produzir o leite, né? Produz menos, então esse é um fator de perceber que a vaca está estressada. Esse é o primeiro deles, né? O cavalo já é... O olhar cavalo na cara já mostra ali, pronto, acabou. Ele já quer... o coice, a mordida, o manotaço. Batendo nas instalações, né? E a vaca é mais tranquila, ela só simplesmente para. Não, vaca de leite é tranquilo, né? Você vê o sistema aí, é um animal, você pode entrar dentro do sistema de compost aí. As vacas hoje têm ordenhas robotizadas, né? Elas vão sozinhas, né? Você anda no meio ali, claro, né? Ela pode se assustar, mas ela vir até você te dar um coice sem você fazer nada, ela não vai fazer. Holandês é muito tranquilo, Jersey é muito tranquilo de trabalhar, né? Vaca de leite, de forma geral, é bem tranquilo de se manejar, né? Diferente de algumas outras categorias de animais, né? Eu passo o luzerá. Não vamos falar de zebuíno aqui, não dá, né? Aí a gente vai querer colocar um Nelore aqui. Aí não dá, não. Tem raças que são mais nervosas, né? Não, mas é isso. Mas quero mostrar aqui que a gente tem uma teste A2. Isso aqui é uma genética, né? De vacas, né? Deixa eu mostrar pro pessoal ali. Esse aqui é o nosso teste A2, né? É um teste para identificação do leite do tipo A2 na propriedade leiteira. O leite A2 é o seguinte,
Normalmente a gente tem o leite A1, o leite genético da vaca, ele tem a proteína que é a caseína. A caseína A1 ou A1A2, que é aquela caseína comum que a gente consome, né? Tem gente que tem alergia, né, à proteína do leite, e aí ele acaba causando desconforto intestinal, outros problemas, né? E aí a gente tem uma genética que é bem antiga no mundo, algumas raças produzem, que é a genética A2, que algumas vacas têm essa genética com potencial de produção. E ali no hospital veterinário a gente faz a identificação. É um teste rápido, 20 minutos, com uma amostra de leite fresca, né? A gente consegue identificar se essa vaca tem o A2 ou só o A1, né? Então, ali no hospital veterinário a gente faz esse teste aqui para essa identificação. Qual que é a vantagem para o produtor? Hoje um leite A2 no mercado, o litro dele custa cerca de R$9. E o leite convencional está R$4,99, né? Então, essa genética aqui, ela agrega valor, né? Não é questão nutricional. Isso aqui é só genética. E aí tem cruzamentos, né? Inseminação que a gente coloca já o touro A2 e aí que eu falei que a gente vai cruzando para ter o A2. E a gente já tem essa genética presente na região. Tá, então quer dizer que quem tem intolerância, por exemplo, à proteína do leite... Não é intolerância, é alergia. A intolerância ela é a lactose, que é o açúcar do leite, né? Que daí a pessoa ela não tem enzimas para fazer a quebra dessa lactose. Entendi. Isso aqui é para quem tem alergia. Muitas vezes o diagnóstico às vezes confunde, né? Mas a alergia é comum, né? E aí indica que a pessoa tome, por exemplo, leite de búfala ou leite de outras... Não, tranquilo. Deu produção ali. Imagina começa a passar o jogo da Champions League ali. E aí esse leite são para essas pessoas. O leite de búfala é um leite que normalmente a gente encontra até muitas vezes o leite aí de outras categorias animal tem, e o leite de vaca também, né? Então a gente está fazendo esse trabalho aqui no hospital veterinário, já que a gente está falando de vaca, né? Aproveitar para fazer a propaganda aqui. A gente está realizando esse teste. Só trazer uma amostra de leite aqui para o hospital. Leite não pode ser no potinho de coleta de CCS nem de CPP, sem reagente nenhum. Traz aqui para nós. Com 2 gotinhas, 20 gotinhas, né? A gente determina qual que é, se ele tem a presença ou não da genética A2. Que show. Não, e do jeito que a tecnologia anda, né? Muito rápido, daqui uns dias aí vai criar um alimento ou até mesmo um remédio que dê para a vaca, que as pessoas que são intolerantes possam tomar o leite. Né? Não sei se tem isso ainda, né? Mas a gente trabalha muito o alimento funcional na nutrição animal, né? Na nutrição de produção, né? O que eu estou fornecendo para o meu animal que vai ter efeito lá na alimentação humana. Então, por exemplo, o enriquecimento do leite com ômega 3, isso é possível de trabalhar na alimentação, né? Então, são várias coisas que a gente consegue manipular na alimentação animal, que eu vou ter resposta lá produtiva no leite, né? É o que o mercado quer, né? Eu quero um alimento funcional, um alimento que eu coma e me faça bem. Não que o que tem hoje faz mal, né? Pelo amor de Deus, não estou falando isso, né? Mas a gente quer um alimento, por exemplo, tem gente aí que toma cápsulas de ômega 3, né? E se eu consumir um alimento que já é rico em ômega 3? Será que não vai me fortalecer a minha alimentação humana? Então, muito disso a gente começa a trabalhar na alimentação. Hoje, na questão das aves e suínos, é muito mais fácil de eu trabalhar isso, porque, diferentemente do ruminante, eles não têm uma coisa que é o rumen. O rumen, se eu jogar uma molécula ali dentro, ela vira 32 coisas diferentes, né? Então, imagina, olha o estudo que eu tenho que ter com o alimento, né? O que eu coloquei na alimentação animal, ela vai cair no rumen, ela vai ser transformada, e como ela vai ser absorvida é completamente diferente. Então, isso é um desafio que a gente tem muito grande na nutrição de vacas leiteiras. Show! E depois de entender que tem muitos cavalos por aí que vivem melhor que eu, a gente encerra esse podcast. Quero agradecer ao Luiz, quero agradecer ao Tinini. Cara, é muito show ter esse bate-papo com vocês. Eu mesmo, que era leiga no assunto, saio daqui com uma carga enorme de experiência. Muito obrigado. E é isso, gente. Você que nos acompanhe, não esquece de compartilhar, de curtir, de mandar pro amigo, que esse assunto com certeza vai agregar em muito na sua, digamos assim, na sua trajetória e principalmente para os alunos, né? Porque existe essa disciplina na carga horária aí de medicina veterinária, né? Isso. Que é nutrição animal, é isso? Temos nutrição animal, bovinos de leite, clínica de equinos, né? Clínica de grandes animais. Então, tá dentro do curso de medicina veterinária aqui na Uniguaçu.